E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Girelli, sou professor de Química aqui do Colégio Évora. E hoje eu estou aqui para resolver uma prova da UFGD, do último ano que teve aqui. O material dessa prova aqui você pode encontrar na descrição desse vídeo ou no nosso site. E eu vou resolver com vocês as questões do 47 até 52. Tá? São 6 questõezinhas. Vou comentar os assuntos que estão sendo abordados aqui. Vou mostrar uma das possíveis formas de resolução, claro. Cuidado que você tem que tomar quando for possível. E vamos lá, tá? Então, questão número 47. O controle de qualidade dos fármacos é fundamental para avaliar se o medicamento está de acordo com as especificações recomendadas. Para alguns fármacos, isso pode ser feito por meio de reações de neutralização, utilizando-se técnicas clássicas de titulação ácido-base. O ácido acetil salicílico, AAS, massa molar 180,16 gramas por mol. Ele passa para a gente a massa molar pronta do ácido acetil salicílico, que é esse primeiro composto mencionado aqui. Então, um trabalho que você não teria que pegar na tabela periódica tudo isso. É um ácido fraco, monoprótico e destaca-se entre os fármacos mais antigos e comumente utilizados no tratamento de dores. Considerando essas informações técnicas, um estudante solubilizou em 50 ml de água destilada um comprimido de AAS, de uso pediátrico, e titulou com solução padronizada de NaOH 0,100 mol por litro, utilizando um volume de 5,56 ml para total neutralização do AS. Conforme ilustrações a seguir, a partir desses dados, pergunta-se qual a massa em miligramas de AS presente no comprimido. E ele mostra o esquema de uma titulação, onde ele vai colocar NaOH, vai descer 5,56 ml no frasco de baixo, que tem uma amostra de AS daquele comprimidinho que foi dissolvido. Ele mostrou também a equação química aqui. Um detalhe gráfico só que essa questão esqueceu de mostrar é uma seta entre as reações aqui, né? Entre os reagentes e produtos. Mas tudo bem. E ele quer saber, então, a massa em miligramas do AS presente no comprimido. Esse é um assunto chamado titulação. Ele está dentro do estudo das soluções, tá? É um assunto que se aprende em matéria de segundo ano, ou se quiser procurar num termo mais geral, é um assunto derivado da fisicoquímica, tá? Uns trabalham até como química geral, mas ele envolve uns cálculos mais apurados, então ele pode também ser encontrado na fisicoquímica. O que acontece? Esse composto vai reagir com esse daqui e tem uma equação já escrita e já está previamente balanceada, tá? Então você não tem que se preocupar. Ele está mostrando aqui para nós que 1 mol dessa substância reage com 1 mol dessa substância. Então a proporção já está dada e ele passa um volume desse NaOH aqui presente. Ele passa um volume de 5,56 ml dessa solução e a concentração de 0,100 mol por litro. Tá bem? O que vai acontecer? Se a proporção for seguida aqui, eu posso descobrir o número de mols que está presente nesse volume e descobrir quanto que teria que ser de equivalente dessa substância para ser consumida propriamente dita. Tá? Ele não fala exatamente a massa do comprimido, ele não quer saber a porcentagem, ele só quer saber a massa do ácido acetil salicílico diretamente. O que você poderia fazer aqui de primeiro? Unidades, eu sempre falo isso nas minhas revisões, nas minhas aulas. Unidades que tem barrinha são muito boas para você começar regras de 3. Só tem que ver se a regra de 3 que você começa tem como terminar. Funciona da seguinte maneira, ó. 0,100 mol por litro, você pode fazer uma regra de 3, como eu disse. 0,100 mols para cada 1 litro. Só que o volume que você está trabalhando aqui não está em litros, ele está em ml. Então seria convencional, seria talvez sensato eu pensar de usar esse volume em ml também. Aí se 1 litro vira 1000 ml. Beleza? Só lembrando, esse 0,100 mol é importante saber de quem? É 0,100 mol da sua base. E esses 1000 ml aqui é da solução. Agora, na linha de baixo, eu vou colocar o volume que está sendo realmente usado dessa base. Está sendo usada uma solução e o volume dela é de 5,56 mililitros. Isso aqui dando um uma quantidade em mols dessa base X. Pode fazer multiplicação cruzada, 5,56 vezes 0,1 dividido por 1000. Isso aqui você tem 5,56
5,56 vezes 10 a menos 4 mols dessa base. Tá bem? Você poderia também fazer esse 0,100 ser um 10 a menos 1. 5,6 vezes 10 a menos 1 dá 5,6 vezes 10 a menos 1, dividido por 10 a terceira, que é essa 1000, que é esse 1000 aqui, isso aqui dá 10 a menos 4 como base 10. Agora o que acontece? Na proporção, diz o quê? Segunda parte da conta. Diz que 1 mol do ácido acetil salicílico, que é o AS, precisa de 1 mol da base. O balanceamento me mostra isso. Se fossem 2 para 1, eu colocaria 2 aqui para 1 aqui. Então a proporção, a segunda parte da conta, vem da sua reação. Agora, na linha de baixo, você não vai colocar a receita, o que a equação diz. Você vai colocar o que você tem na prática. Está percebendo isso? A primeira linha da regra de 3 vem de uma informação pré-estabelecida. E a segunda linha da regra de 3 está puxando uma informação do experimento em si, né? Então aqui eu vou colocar 5,56 vezes 10 a menos 4 mols da base, e que daria um valor Y. Nem precisa fazer conta aqui nesse caso, porque se a proporção é 1 para 1, a quantidade de ácido vai ter que ser a mesma que a quantidade de base. E aí esse Y fecha também 5,56 vezes 10 a menos 4 mols, só que dessa vez do ácido, tá bem? Dessa vez do ácido. O que acontece aqui é o seguinte, eu preciso transformar essa quantidade agora de ácido em miligramas. E a questão solicitou que isso fosse feito, né? E aí tem um seguinte pensamento que você tem que ter. Sempre que você quer converter uma unidade de medida em outra, você pensa em uma grandeza, pode ser de qualquer área, pode ser da química, da física, enfim, alguma grandeza que envolva essas duas unidades ao mesmo tempo. Eu quero transformar mol em gramas, para depois passar para miligramas. Tem alguma grandeza da química que envolva gramas e mol simultaneamente? Nós temos, que é a massa molar. Massa molar se tira da tabela periódica. Porém, a questão nos ajudou. Ela deu a massa molar lá no comecinho do texto, quando eu estava lendo. E ele falou que a massa molar é o quê? 180,16 gramas por mol. Novamente, unidades que têm barrinha são boas para fazer regra de 3. 180,16 gramas por mol é 180,16 gramas a cada 1 mol. Só que é gramas de quem e mol de quem. Uma das coisas mais importantes da química, claro, além de fazer a conta e tudo mais, é você também saber a conta que você está fazendo e de quem você está fazendo a conta. Esse 180,16 é do ácido acetil salicílico. E isso aqui é mol do ácido acetil salicílico também. Eu vou estar convertendo uma grandeza em outra, mas da mesma substância. Na linha de baixo, eu vou colocar alguma grandeza que eu já calculei ou que o enunciado me informou a respeito de mol de ácido acetil salicílico ou de gramas desse ácido. E anteriormente calculei uma quantidade em mol de ácido. Ela encaixa perfeitamente aqui embaixo, porque vai estar na mesma unidade. Então você vai ter 5,56 vezes 10 a menos 4 mols desse ácido, e aqui você vai ter uma quantidade Z. Certinho? Agora é só fazer a multiplicação cruzada. Esse termo vezes esse termo dividido por 1. Não vai mudar o valor dividir por 1. Então vou só fazer a multiplicação direta. 5,56 vezes 10 a menos 4 vezes 180,16. Isso dá aproximadamente 0,1 grama. 0,1 grama, ele quer em miligramas, né? Você multiplica por 1000, isso aqui dá 100 miligramas. Certo? Temos resposta para isso, letra C, tá? Vou ficar aqui um pouquinho rapidinho, só para você conseguir tirar um print do quadro inteiro. E maravilha! Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 48. Em laboratórios que preparam muitas soluções ácidas ou básicas, é comum que algumas sejam descartadas por meio de neutralização ou quando constituídas do mesmo soluto, misturadas para a produção de novas soluções com concentrações diferentes ou não. E ele mostra ali uma figura bem bonitinha de duas soluções de HCl, de ácido clorídrico, as duas de mesma concentração, 0,010, 0,100, né? Dá a data de fabricação, dá o responsável e dá o volume também delas. O que está ilustrando a figura? Que ele está misturando essas duas soluções
e está formando uma nova solução de HCl. Como as duas soluções são do mesmo soluto, não vai ter nenhuma reação química, então o soluto ele se conserva. Dá o volume final, que é 100 da primeira mais 50 da outra, dando 150, e aí ele pede o pH, ele dá um pH misterioso ali, né? Considerando a mistura hipotética de duas soluções de ácido clorídrico com volumes de 100 e 50, como mostra na imagem, a solução final produzida pela mistura dessas duas soluções de ácido forte terá pH igual a. Aqui o que você vai ter que se preocupar? Não tem nada muito detalhista. Isso aqui poderia ser uma potencial questão de mistura de soluções de mesmo soluto, só que você vai ser poupado de algumas coisas. Primeiro, as duas soluções elas têm exatamente a mesma concentração. E tem uma regra que diz que quando você mistura soluções de mesmo soluto, só que com concentrações diferentes, logo depois da mistura, a concentração da mistura final é uma média ponderada entre essas duas concentrações. Como as duas concentrações são idênticas, você não vai ter uma média. Na verdade, a média vai ser a própria concentração. Então, na concentração final, você vai ter uma concentração de HCl idêntica de 0,0100 mols por litro. Isso aqui, pensando em notação científica, é a mesma coisa que 10 a menos 2 mol por litro. Você teria que fazer alguma conta caso as concentrações fossem diferentes, né? Aí eu vou colocar aqui a situação que poderia acontecer. Para você calcular uma concentração final de uma mistura, você pega a concentração da primeira solução que está sendo misturada e multiplica por seu volume. Soma com a concentração da outra e multiplica pelo seu volume. E faz isso quantas soluções você tiver. No final, você divide pela soma dos volumes, que é o volume final. Se você quiser aplicar essa fórmula e colocar as concentrações de HCl dos frascos individuais, coloca aqui daquele primeiro frasco, concentração vezes volume. Pode deixar em ml, inclusive, tá? Concentração da segunda vezes o volume da segunda. Também pode deixar em ml o volume. Divide tudo por aquele 150, vai chegar na mesma concentração de 0,0100, tá? Então, essa aqui é o problema que poderia ser cobrado, mas nesse caso tem esse atalho. O que ele quer saber? Ele quer saber o pH. Isso é um ácido forte. Ácido forte na química se considera que é um ácido que ele ioniza muito. Muito a ponto de você considerar até, nesse caso, 100% de ionização. Ácido clorídrico ioniza 100%. Ou seja, todas as moléculas de HCl viram H+, e viram Cl-. Nesse caso, a proporção aqui é de quanto para quanto? É de 1 para 1 para 1. Cada uma molécula produz uma décima dessa. Só que nessa situação, nesse contexto aqui, para cada litro de solução, você teria 10 a menos 2 mols, né? Eu sei que não temos 1 litro completo, mas para calcular pH é em relação a cada litro. Então, não tem problema, eu posso usar esse valor tranquilamente. Aí, no caso, eu teria o que aqui? 10 a menos 2 mols de HCl por litro. Consequentemente, essa quantidade aqui também deveria ser 10 a menos 2 mol por litro. Então, agora eu estou só separando a concentração do HCl em concentração de H+. Para calcular o pH, que artifício que eu uso? Você vai usar um colog, que é um logaritmo negativo, né? Você, então, para calcular o pH, menos log da concentração de H+. Concentração de H+, nós temos, que então vai ser menos log de 10 a menos 2. Eu vou resolver ela aqui normalmente, mas vou mostrar o atalho que você poderia pegar nessa situação. E aí funciona assim, logaritmo de um número com um expoente, você pode mandar o expoente para frente multiplicando. Então você teria menos 2 vezes menos log de 10. Log de 10, quando não tem base, é base 10. Log de 10 da base 10 é 1. Como é menos, ficaria menos 1. Então vai ficar menos 2 vezes menos 1. Portanto, pH é igual a 2, redondinho. Tá? Não tem que fazer nenhuma conta adicional, é literalmente isso aqui mesmo. Foi uma questão bem direta, apesar de ela parecer ser trabalhosa. Tá bem? Então, o assunto envolvido aqui para você dominar
cálculo de pH, tá, gente? Não é a primeira vez, possivelmente também não vai ser a última, mas de fato não é um assunto que é muito, muito, muito frequente dentro da prova da GD, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 49. Para que uma reação de oxirredução ocorra, é necessário que haja transferência de elétrons entre duas espécies. Portanto, esse processo é caracterizado por qualquer reação química em que o número de oxidação de um átomo, íon ou molécula mude, ganhando ou perdendo um ou mais elétrons. Ponto. Logo, olha o cuidado que tem que tomar aqui, tá? Para que os processos 1, 2, 3 e 4 ocorressem, ou seja, eu quero fazer um zinco 0 e ficar com zinco 2, carga 2. Um sulfato virar um sulfeto, um ferro virar uma ferrugem, um dicromato virar um crômio. Para esses processos acontecerem, seria necessário um agente oxidante ou um agente redutor? Avalie cada processo e assine a alternativa correta. O que a questão quer que você marque aqui é o que eu precisaria adicionar nesses elementos que estão antes da seta, ou nesses íons, nessas moléculas, etc., para poder transformar elas no que tem depois da seta. Então, para isso, eu tenho que reconhecer uma coisa, revisar uma coisa que é importante. Quando um composto tem um aumento de NOx, que seria a sua carga, né? Aumento de carga, você tem uma oxidação. Quando você tem uma diminuição de NOx, ou seja, uma diminuição na carga, você teria aqui uma redução. Nesse primeiro caso, é simples de ver, porque eu só tenho um elemento que é o zinco, ele está indo de 0 para mais 2. Aqui nesse caso, ele está sofrendo uma oxidação. O NOx dele está aumentando. Nesse caso de baixo aqui, talvez seja um pouco menos visível, porque você tem o S com 4 oxigênios e está ficando só o S. Então, você vai comparar o elemento que está permanecendo. O S está aqui e o S está aqui, e vou comparar o NOx dos dois. O NOx desse SO4 você precisa calcular. Você teria o SO4 menos 2. Cada oxigênio tem NOx fixo menos 2. E aí já posso mencionar para você, o assunto que você teria que dominar para fazer essa questão é número de oxidação ou reações redox, que chamam também. E passam todas as regrinhas aqui a respeito do NOx individual de cada elemento. Oxigênio é menos 2, você tem 4. Então, se cada oxigênio é menos 2 e você tem cada um valendo menos 2, você vai ter os 4 oxigênios, um total de menos 8. A carga que esse enxofre tem que ter para, junto com esse menos 8, ainda sobrar menos 2, teria que ser um 6. Então, enxofre sendo 6, mais 6, menos 8 dos oxigênios, justifica porque que tem um menos 2 aqui em cima, tá bem? Então, esse enxofre está mais 6 e aqui ele está virando um enxofre, que está menos 2. De 6 para menos 2, o NOx está diminuindo. Então, nesse caso, você tem uma redução. Uma outra dica possível é que quando tem reações com oxigênio, toda vez que um elemento ganha oxigênio, o NOx dele aumenta, ele oxida. Daí até, inclusive, que veio o nome lá de trás. Hoje, não necessariamente uma reação de óxido-redução tem a ver com oxigênio. A gente conseguiu ver aqui em cima que não tem nada de oxigênio envolvido e posso garantir que é uma oxidação. Então, se um elemento está perdendo oxigênio, ele está se desoxidando, ele estaria se reduzindo. É um bom palpite para você ver se está reduzindo ou não. Nesse caso aqui, ó, posso pensar no contrário. Aqui eu tenho ferro e aqui ele está ganhando oxigênios. Posso pensar que ele está oxidando. Vamos conferir se ele está oxidando mesmo? Fe2O3, óxido férrico. Oxigênio tem NOx menos 2. Só que você tem 3 oxigênios, então cada um sendo menos 2, a altura dá menos 6. Como esse é um composto neutro, né, aqui em cima não aparece nenhuma carga sobrando, mais ou menos, a soma das cargas de todos os elementos tem que dar 0. Então, se os oxigênios ao todo deram menos 6, os ferros ao todo tem que dar mais 6. O único cuidado que tem que ter aqui é que os dois ferros juntos tem que dar mais 6. O que faz com que cada ferro tenha que ser mais 3, né? Mais 3 cada um, os dois ali dão mais 6. Então você tem ferro 0 virando ferro 3. O NOx está indo de 0 para 3. Aqui está acontecendo uma oxidação. E aqui, já de imediato, então, está acontecendo uma
redução. Então nós temos uma oxidação, redução, oxidação, redução. Só que a pergunta não é o que está acontecendo com eles. A pergunta é o que eu tenho que adicionar para fazer com que isso aconteça. E aí tem o conceito do que é um agente químico, tá? Na química, as substâncias podem ser classificadas como agentes e se baseia no papel que elas fazem. Por exemplo, um agente desidratante é uma substância que ali presente vai causar desidratação de outra coisa. Tá? Tem um agente oxidante nesse caso. O que seria um agente oxidante? É uma substância que ali presente vai oxidar outra. Eu não quero que esse zinco oxide. Então, se eu colocar um agente oxidante nesse zinco, ele vai causar a oxidação do zinco. Então, para uma oxidação acontecer, eu preciso de um agente oxidante. Para uma redução acontecer, eu preciso de um agente redutor. Para uma oxidação acontecer, eu preciso de um agente oxidante. E para uma redução acontecer, eu preciso de um agente redutor. Tá bem? Com isso, a gente pode analisar as alternativas já. Agente oxidante, redutor, respectivamente. Resposta correta, letra A. Maravilha? Então, seguindo ali para a próxima questão da GD. Questão número 50. Os iminoaçúcares ou açúcares, estrutura 1, são compostos que possuem um nitrogênio endocíclico, ou seja, ele está no ciclo, e se assemelham estruturalmente aos sacarídeos, estrutura 2. Há relatos da utilização dos iminoaçúcares em tempos antigos, na fitomedicina chinesa tradicional, sendo atualmente utilizados no tratamento de muitas doenças, como, por exemplo, diabetes e infecções virais. Os iminoaçúcares têm sido muito estudados quanto às suas propriedades biológicas, muito por apresentarem alta solubilidade e estabilidade quando protonados, que é a estrutura 3. O que eu fiz aqui? Você está tendo material aqui, só que eu fiz um foco mais na molécula, na parte que importa. Tá? O que está mudando essencialmente da estrutura 1 para a estrutura 3, que são as mencionadas aqui no texto? Na estrutura 1, você tem um nitrogênio ligado a hidrogênio e ligado a demais carbonos aqui. Eu fiz só a parte que eu quero que vocês foquem aqui. Na estrutura número 3, aquele mesmo nitrogênio que aparece na estrutura 1, aparece com 2 hidrogênios e uma carga positiva. O que está acontecendo disso daqui para isso daqui? Aqui está acontecendo uma protonação. O que seria uma protonação? Próton vem de hidrogênio, tá? Um hidrogênio é um elemento que ele tem, um caso mais estável de hidrogênio, que é o hidrogênio de massa 1, ele tem um próton e um elétron na eletrosfera. Um próton e um elétron. Quando esse hidrogênio perde esse elétron, quem perde elétron vira cátion, vira H+. Só que se ele perde o único elétron que ele tem, o que sobra? Apenas o seu próton. Então, você falar H+ e próton é a mesma coisa. Quando eu estou falando uma protonação, eu estou falando que esse nitrogênio está ganhando hidrogênio de algum lugar. Está ganhando um H+. Por isso justifica ele ter um H+ e uma carga positiva a mais. Certo? O que vai acontecer aqui agora? Que propriedade que explica isso? O comando da questão diz assim: a estabilidade e solubilidade em água são atribuídas à presença de nitrogênio na molécula. Por isso que eu foquei no nitrogênio, pegou? Assim, considerando a protonação da estrutura 1, é correto afirmar que isso ocorre devido ao nitrogênio apresentar uma propriedade denominada... Vamos lá. Para uma substância, para um elemento químico receber um hidrogênio, ele tem que ter uma característica chamada característica básica. E o assunto que você tem que dominar para responder essa questão é conceitos modernos de ácido e base. Mais especificamente, o conceito de acidez e basicidade de Bronsted ou Bronsted-Lowry. Esse daqui, tá? Que explica que bases são substâncias ou elementos que recebem próton e ácidos são substâncias ou elementos que doam próton, que doam esse H+. Nesse caso, o nitrogênio está ganhando, tem um caráter básico. A primeira opção que ele mostra ali para nós, ele fala que é uma opção calcogenídea. Esse calcogenídeo tem a ideia de calcogênio. Nitrogênio não é um elemento calcogênio. Calcogênios são os elementos do grupo 16. B ácida, se ele tivesse doando esse hidrogênio, ele teria uma característica ácida, mas não é o caso. Básica, que é a resposta da nossa questão, letra C. Metálica, se tivesse algum metal, e salina, se estivesse mencionando sobre algum tipo de sal, mas não fala sobre a formação de sais. Tá bem? Então, corretíssima, letra C.
Muito bem, questão número 51. O benzoguiperileno é um hidrocarboneto policíclico aromático, HPA, que ocorre naturalmente no petróleo bruto e no alcatrão da hulha. Pode ser encontrado na fumaça do tabaco, escapamento de automóveis, emissões industriais e também em carnes grelhadas. Esse composto é fortemente acumulado em organismos vivos e pode ser classificado como possivelmente cancerígeno para humanos. Com base na estrutura, cenário alternativa correta quanto à sua fórmula molecular. Isso aqui é uma questão, então, de química orgânica, mais específica de hidrocarbonetos, só que aqui o objetivo é só contar carbono e hidrogênio mesmo. Nada muito especial, não. Primeiro, toda vez que uma ligação está representada aqui e ela dobra, você tem um átomo de carbono. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. C22, tá? Então, carbono é o menor dos problemas. Para contar hidrogênio, você tem que tomar um pouco de cuidado. Nesse tipo de desenho, você tem que lembrar que carbono faz 4 ligações, só que nesse tipo de desenho ele omite as ligações com hidrogênios. Então você tem que ver a partir de cada carbono o número de ligações que está saindo, e se não tiver 4, você completa com hidrogênios. Então, por exemplo, esse carbono aqui de cima, você tem 2 ligações para a direita e uma para a esquerda. Então, das 4 ligações, 2 para a direita, uma para a esquerda. Está faltando uma ligação. Essa ligação que falta pode subentender com toda a força do mundo. Vai ser com hidrogênio. Então, esse carbono vai ter um hidrogênio, esse carbono vai ter outro hidrogênio, e agora tem outro macete importante. Quando você tem vários ciclos condensados, e eles têm, pelo menos cada carbono aí, faz uma dupla, você só vai ter hidrogênio nos carbonos externos. Nos carbonos que fazem fronteira entre dois ciclos, você não vai ter hidrogênio. Então você vai ter, por exemplo, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Nesse carbono, esse carbono é do ciclo de cima e do ciclo de baixo. Ele não vai ter hidrogênio. Até porque se você contar as ligações, vai ter 2 para cima, uma para a esquerda e uma para a direita. Já tem as 4 visíveis. Então não vai ter hidrogênio para ele. Carbono externo, ó, carbono que não faz fronteira com outro ciclo. Beleza? Aqui é um carbono que faz fronteira. Tá? Então eu vou repetir. Carbono que faz fronteira com outros ciclos e que pelo menos tem uma dupla, esse carbono não vai ter hidrogênio. Mas, por via das dúvidas, sempre dá uma conferida, tá? Mas garanto, esse aqui não vai ter hidrogênio, esse aqui não vai ter hidrogênio, esse aqui tem hidrogênio, esse aqui, os externos aqui, tranquilamente. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. C22H12. Sim, é possível ter mais carbono que hidrogênio. Por mais que hidrogênio é um elemento muito popular, que a maior parte das vezes aparece mais que carbono, pode acontecer de aparecer menos também. Nós temos resposta para isso. Respostinha letra C. Tá bem? Então, química orgânica na GD não é uma química orgânica de muito, muito, muito peso. Pelo menos não tem sido, tá? Pode ser que nos próximos anos o peso aumente, às vezes a pessoa responsável por criar as questões pese um pouco mais nisso, mas não tem sido, tá? Dê mais atenção à físico-química se você quiser confiar no padrão das questões atualmente. Então vamos para a próxima questão e nossa última. Questão número 52. No laboratório de química foi realizada a análise de uma amostra de prata impura. Para tal análise foram pesados 2 gramas dessa amostra, ao qual foi solubilizada com ácido nítrico, produzindo a GNO3, que foi usada para preparar 100 ml de solução. Conforme etapas mostradas na imagem, o volume exato de 50 ml dessa solução foi retirado do balão volumétrico e colocado em um becker de 200 ml, ao qual foi adicionada a solução de HCl em excesso. O precipitado formado HCl no fundo do becker foi separado por filtração e seco a 200 graus Celsius, pesando 1,200 gramas. Ele dá uma reação química aqui para nós, que é o AgNO3. Vou escrever aqui para gente, que é o AgNO3 mais HCl, e isso aqui forma AgCl mais HNO3. Das massas molares do AgCl e do Ag, não da massa de AgNO3 nem do HNO3. E ele mostra uma série de desenhos. Então funciona como? Ele pega uma amostra de prata de 2 gramas, vou fazer aqui o cantinho.
de 2 gramas de prata impura, ou seja, tem sujeira aqui também. Essa amostra vai ser colocada aqui dentro e vai ser dissolvida em ácido nítrico. E aqui nós temos uma reação que acontece também nesse processo que não foi descrita, mas a gente pode escrever ela aqui, ó. Quando prata reage com ácido nítrico, você consegue transformar isso aqui é uma reação de simples troca, você vai trocar de lugar os cátions aqui, né? Então você vai ter o AgNO3 e o subproduto vai ser o H sozinho, só que hidrogênio não existe, não é comum e estável ficar sozinho, então ele vai formar gás hidrogênio aqui, gás H2. Essas duas reações, se você for dar uma olhada, elas são reações paralelas, porque o produto da primeira é usado como reagente na segunda. E toda reação que for consecutiva, paralela não, consecutiva, elas podem ser somadas e geradas uma equação global aqui. Então, por exemplo, se eu somar essas duas equações, o que eu corto? Eu corto HNO3 e eu corto AgNO3, que são as substâncias que estão repetindo em ambos lados da seta nas duas equações. O que me sobra aqui é Ag mais HCl, e aqui formando a GCl mais meio gás hidrogênio. Perfeito. Então agora eu consegui reunir as massas que a questão está me informando, as massas molares, que é do HCl e do Ag, e está tudo numa equação só, agora fica fácil de resolver. Tá bem? Só que tem um detalhe muito importante aqui que tem que pensar. Esses 2 gramas de prata vão ser dissolvidos nesses 100 ml e só metade vem de fato para o experimento. Então o cálculo que eu vou descobrir aqui vai me mostrar apenas metade da massa de prata. Para eu pensar na amostra inicial, eu vou ter que dobrar isso daqui. Muito bem. Ele pede depois do desenho, a partir das informações, calcule a pureza da amostra de prata recebida pelo laboratório. Tá? Então, só recapitulando. Essa equação aqui resume o experimento, só que o experimento começa a acontecer a partir desse becker para cá. Então, daqui até aqui, ó, se eu conseguir encontrar a quantidade de prata que está aqui, lembra que só metade veio para cá. Tem outra metade aqui dentro. Então, eu vou ter que dobrar esse resultado. Vamos dar uma olhada. Aqui é um cálculo estequiométrico simples, não falou de rendimento, não falou de pureza. Apesar que a prova da GD gosta de cobrar bastante a parte de pureza e rendimento, ela deixou aqui de lado. Então, primeiro, nós queremos saber a massa de prata que tinha lá no começo. Essa é a minha dúvida. Eu coloco um Mzinho e um sinalzinho. E a questão falou que lá no final do experimento, você conseguiu 1,200 gramas de AgCl, que é o precipitado. O que vai acontecer aqui agora é, se eu tenho uma massa de alguém e quero saber a massa de outro, nós temos um problema de cálculo estequiométrico, assim que você identifica, e eu vou fazer a conta só com esses dois. Minha sugestão, se você tem bastante dificuldade para resolver cálculos estequiométricos, sempre prioriza resolver suas continhas paralelas à equação. Por exemplo, aqui a equação está escrita bonitinha e eu estou puxando setas, eu vou colocar os valores de cada um desses participantes logo abaixo. Isso ajuda você a saber o que você está calculando e de quem. Tá? Como é um problema que ele pede a massa de um e dá a massa do outro, a primeira linha da regra de 3 de um cálculo estequiométrico você tira de informações fixas. O que são informações fixas? Aquelas que você não escolhe o valor, que ela tem um valor constante. Massa constante você tira da tabela periódica. Né? A massa da prata é sempre aquele valor, não tem como você escolher isso. Então, sempre que for um problema de cálculo estequiométrico envolvendo massa, primeira linha pega massas da tabela. Só que a questão passou para nós, falou que cada mol de prata é 108 gramas, eu tenho exatamente 1 mol aqui na equação, então 108 gramas. E aqui, eu tenho 1 mol desse daqui, que ele passou também, que é 143,5 gramas. Isso aqui, ó, é a proporção entre os reagentes. E não sou nem eu que estou dizendo. Isso aqui é a tabela periódica. É como os elementos reagem, como é que eles se comportam. Agora, na linha de baixo, você vai colocar o que o enunciado te propôs. Beleza. Se eu tivesse 108, eu produziria isso de AgCl. Só que eu tenho produzido 1,200 gramas. Isso aqui vai dar um valor X. Isso aqui vai dar um valor X. Resolvendo por regra de 3, 1,200 vezes 108, dividido por 143,5, isso dá aproximadamente 0,9 gramas. E agora, por que eu sugiro você fazer a regra de 3 debaixo da equação? Eu sei que vai ser em gramas, porque a unidade de cima é gramas, e eu estou só trabalhando em gramas aqui, né?
E de quem que são esses gramas? É 0,9 gramas de, é só subir tudo, Ag. Beleza. Agora, muito cuidado aqui, viu? Muito cuidado. Esses 0,9 gramas aqui, que produziram esses 1.200, eles vieram aqui desse segundo Becker. Ah, mas não tinha prata aqui? Sim. Só que a prata toda estava em 100 ml. Para o experimento foram usados somente 50. Então, o 0,9 que está presente aqui dentro corresponde às metade dessa solução. Aqui dentro vai ter o dobro. Então, você, na verdade, tem 1,8 gramas de prata aqui dentro desse experimento. Agora vamos ver se faz sentido? Desses 1,8 presente em 100 ml, se você pega metade, 50, metade de 1,8, 0,9. E esse 0,9 você passa por toda essa cadeia de experimentos e chega no 1,2 gramas do AgCl. Muito bem. Se a prata que eu coloquei ali dentro tinha 2 gramas e eu acabei de descobrir que, na verdade, tem só 1,8 de prata genuinamente falando, posso fazer uma regra de 3 de porcentagem. Se 2 gramas da amostra é tudo, como assim tudo? É a prata mais toda aquela impureza, toda aquela sujeira. 1,8, que é só prata mesmo. 1,8 gramas, que é só prata mesmo. Isso aqui vai dar que valor? 1,8 vezes 100 dividido por 2. Isso dá 90%. 90% de prata na amostra. 90% de prata, nós temos a respostinha letra D. Beleza? Então, essa aqui foi a nossa revisão sobre o FGD. Já que eu cálculo estequiométrico, soluções químico-orgânica bem básica, oxidação e redução. Galera, estuda com muita calma. Vai dar tudo certo. Se precisar de mais revisões como essa aqui, não só minha, mas de diversos outros excelentes professores, você encontra aqui nesse canal, beleza? Boa prova e bons estudos.